Olá, boa noite a todos. Mais uma quarta-feira, mais um dia de aprendizado, mais um dia de troca. Você que está nos assistindo pelo canal do YouTube, obrigado pela sua presença aqui. Contribua conosco, interaja conosco aqui. Mande aí a live para os seus conhecidos, compartilhe o nosso trabalho. Você que está vindo pelo Facebook também, lá no Facebook nós temos um grupo onde você pode acessar, a live vai ficar gravada, né? E depois que terminar, eu coloco também à disposição do Guilherme e da Priscila para poder divulgar nos canais deles. Vamos assistir uma vinheta antes da gente começar e aí a gente já se apresenta. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Ok. Então vamos lá, mais uma quarta-feira. Hoje é destinado à Priscila. Um pouco tem algumas parcerias, mas hoje aí, Priscila, por gentileza, se apresente o convidado e vamos lá. Vamos lá. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Como sempre, é um prazer estar compartilhando conhecimento e informação com vocês. E hoje o nosso convidado é o Guilherme que é coordenador terapêutico aí de instituições, né? Está desenvolvendo um trabalho fantástico. Parabéns, Guilherme. E de antemão já te agradeço pela disponibilidade, que prontamente também você aceitou o convite de estar compartilhando com a gente seu conhecimento e a sua experiência, ok? Pessoal, muitas coisas vão acontecer agora no site do Metamorfose. O Jair vai deixar aí para que vocês também possam acompanhar muitas novidades. Para quem não me segue no canal, pode me seguir lá, por favor, contribuam aí. Para você que já tem conhecimento, você pode contribuir com a vida de uma outra pessoa, compartilha essa live também, vai marcando pessoas, não custa nada, né? E a gente não pode só crescer, a gente tem que contribuir também. Guilherme, fala um pouco para a gente sobre a sua experiência, se apresente, por favor, seja muito bem-vindo. Boa noite, sou o Guilherme Guilherme, né? Trabalho numa unidade aqui na região de Jaboticabal. Primeiramente, agradecer a vocês aí pela oportunidade de estar falando um pouco sobre o assunto, né? E a minha experiência sobre a pergunta eu confundi na hora de me apresentar. Não, pode ficar à vontade, respira aí, né? Ó, só para você falar um pouquinho sobre a sua experiência, né, na sua área de coordenação. Sim, a minha experiência, sim, ela foi, eu fiz meu tratamento nessa unidade, né? Depois do meu tratamento, fiquei como voluntário, certo? Aí surgiu a oportunidade de um trabalho que passei a ser monitor e hoje eu faço papel de coordenador, entendeu? No início foi um pouco complicado, porque começou a abranger coisas que eu não fazia antes, entendeu? E aos poucos eu fui me adaptando e hoje, junto com a equipe multidisciplinar da unidade, eu consigo administrar bem o desempenho da casa. Como que é ser coordenador de uma unidade? Pelo que a gente estava conversando aqui nos bastidores, hoje, atualmente, você está como coordenador de uma unidade involuntária, né? O involuntário é quando a família geralmente toma a decisão pelo familiar, que muitas vezes Sim. já está numa situação que nem ele mesmo consegue decidir por si próprio. Está colocando em risco a vida dele, a vida de outras pessoas, né? E aí, então, a família decide pela internação. Nós sabemos, né? Jairo e eu, como trabalhamos há mais tempo, muito tempo com isso, por experiência também, sabemos que a demanda, né, para esse tipo de internação exige muito dos profissionais, tanto mentalmente quanto emocionalmente e até fisicamente, né?
Com certeza, a sua experiência aí trouxe para você muita bagagem, com certeza, para que você pudesse assumir. Como é estar na frente de uma coordenação de uma unidade que trabalha com involuntariado? Assim, né? Eu tive pessoas que passou trabalhando comigo que me passaram muita experiência, né? Eu fui adquirindo aos poucos e cada vez mais tendo conhecimento, entendeu? E isso me ajudou muito para poder desenvolver essa facilidade de estar ajudando o próximo, né? Que nem você disse, né? A pessoa que involuntário, um caso complicado, que a pessoa não aceita o tratamento, tem que estar assim muito atento, né? Os comportamentos de risco, é, tanto dentro da unidade quanto fora, né? Então essa experiência veio por uns companheiros que passaram comigo e passaram muitas informações, muito conhecimento, entendeu? E o cargo, assim, a bagagem, assim, eu tenho que acordar bem comigo mesmo, primeiramente, né? Para mim poder estar administrando a equipe toda, o grupo de apoio e também os acolhidos, né? Sim, imagino que tenha que ter aí muito empenho, muita dedicação e muito amor ao próximo, né? As Sim, unidades involuntárias eu acho que demandam isso de nós, né? sim, Principalmente em questão não só do acolhido, mas também em questão familiar, né? familiar. Porque existe muito uma preocupação por parte da família quando esse é involuntário, tipo da internação. Existe uma culpa por trás, né? A gente sabe que existem as questões de manipulação, né? Sim, Tem as questões, lógico que existem as questões de abstinência, de fissura, tem pessoas que estão num grau mais avançado aí de uma complicação mental que pode tentar suicídio. Então, assim, são sim. vários riscos que são acompanhados desses desafios do involuntariado, né? Qual Uhum. que é, assim, na sua opinião, o maior desafio do teu trabalho hoje? O maior desafio do meu trabalho, assim, todo dia eu tenho um desafio, né? Que é eu acordar, ver como que tá a minha equipe, a multidisciplinar da unidade, para estar desenvolvendo, assim, o funcionamento da casa, né? Acompanhando, estando, assim, cada um com a sua função, tendo a segurança com o paciente, o acompanhamento, assim, você vê quando uma pessoa está isolada, né, que é uma situação que a pessoa não está bem, entendeu? Que pode ser também, né, que seja uma situação pode ser tanto depressão quanto o isolamento, o núcleo da doença, né? Então, a equipe, ela acompanha o paciente o dia inteiro, entendeu? É, temos a equipe o grupo de apoio, ele ajuda e acompanha os pacientes o o período inteiro, também à noite, que tem o pessoal da parte da noite, né? Os guardas noturnos, entendeu? Então, é tudo acompanhado e está sendo um serviço bem feito. Se, no caso, tiver um caso que a gente não consiga resolver com o paciente, tipo, eu não consigo absorver o que ele tem para soltar, para aliviar, para estar passando para o psicólogo ou para o psicanalista da clínica, né? Tá, então, assim, pelo que eu entendi, o teu maior desafio é lidar com muitas demandas, várias atividades e um grupo Isso. de pessoas que estão sob teu comando, ali, sobre teu olhar, né? Sim, que eu tenho, tipo assim, eu acompanho tanto o grupo de apoio quanto os acolhidos e é geral, né? Eu acompanho tudo.
Cada um tem uma função, mas eu acompanho e tenho que estar presente para estar analisando tudo o que acontece, né? O Jairo também, né? Pode falar muito bem que coordena acho que 5 unidades, né, Jairo? Não sei se todas que você coordena são voluntárias, qual é o tipo de demanda lá, mas assim, eu tiro o chapéu para vocês, porque eu trabalho com famílias, mas eu não estou dentro das instituições por 12 horas, 15 horas, 20 horas, assim como vocês, né? Eu não tenho, sinceramente, esse emocional para estar lidando com tantas coisas, é uma sobrecarga muito pesada, uma demanda muito grande para você estar todos os dias nas mesmas funções, e é que nem você falou, os desafios são assim muitos e todos os dias tem desafios diferentes. Sim, é uma guerra assim, diária, porque não é todo dia que alguém, pelo menos uma pessoa por dia não vai estar bem, né? Entendeu? Sim. Então é diário e não para. Quantas pessoas estão acolhidas hoje, que estão sob seus cuidados? Onde Tem você 30. trabalha? 30 pessoas, bastante, né? Bom, você gostaria muito de estar falando que é uma área muito que você domina, que é a análise comportamental. Como é importante a gente falar de análise comportamental? Quando eu fiz a minha formação, eu estudei perfil comportamental, né? Sim. Que é o padrão de perfil das pessoas. Como a gente interagir, como a gente identificar qual é o perfil daquela pessoa. E isso é usado muito hoje dentro das empresas, né? Para qualificar, para direcionar, então, a pessoa correta para aquela determinada função. Eu sei que acho que não tem muito a ver com o que você faz, tem e não tem, né? Porque são características das pessoas, mas nós estamos aqui falando, então, de pessoas que têm a doença da dependência química. Fala um pouco para a gente o que é essa análise, qual que é esse manejo, com o acolhido sobre a análise que você faz. Assim, a análise, né, ela vem desde o início, já com o que a família passa para a gente, né? Começa desde aí. Aí, dentro da instituição, a análise que a gente faz quando uma pessoa se isola, você vê cabisbaixo, se vê uma pessoa assim em picos altos e baixos, uma pessoa acelerada, pode ser casos que uma pessoa que não esteja num momento bom, entendeu? Que nem o isolamento no da doença, né? Uma pessoa cabisbaixa pode estar sendo o caso de uma depressão, uma pessoa acelerada que não, assim, não sabe o que fazer no momento, tá assim meio que perdido ainda quando chega, entendeu? Então, eu procuro sempre analisar isso porque é importante, né? Para estar vendo o dia a dia das pessoas e assim eu procuro trazer sempre os pacientes para o meu lado, puxar comigo, entendeu? Que é assim, criar uma afinidade ou até uma amizade com ele, que de uma certa forma ele consiga se abrir comigo se for necessário, entendeu? E aí eu tendo essa afinidade com ele, eu consigo perceber mais o comportamento dele, consigo identificar se ele está num dia bom, se está num dia ruim, se, um exemplo, pode estar acontecendo alguma coisa, entendeu? E Ó, é muito legal. Pode falar, Jair. tem uma. Eu vou ficar vendo as perguntas aqui da galerinha. Depois eu também quero fazer uma pergunta. Oh, Anota aí para não esquecer, então. É. Ó, tem a galera dando boa noite aqui. Vamos começar, né? A doutora Miriam, que é uma assídua aqui da gente, do nosso grupo. Seja Boa bem-vinda. noite, doutora Miriam, seja boa bem-vinda. noite. Obrigada. O Tiago deve conhecer com certeza aí o nosso querido Tiago convidado. Peixe. Guilherme é um ótimo Seja profissional. bem-vindo, Thiago. Tamo junto. E aqui, ó que legal que o Gabriel fala. Gostaria de saber do coordenador Guilherme como é a programação terapêutica de uma clínica involuntária em relação à aceitação do tratamento para
pelo paciente? Uma clínica involuntária para aceitação, né? Assim, o paciente chega em forma involuntária porque ele não aceita, né? Então, quem foi dito no início pela Priscila, que quando a família, né, percebe que o paciente precisa da ajuda e traz ele para a clínica. No caso, assim, a aceitação vem quando, aos poucos, que ele para pensar, ele começa a fazer o cronograma dele aqui na unidade, o dia a dia dele diferente do dia a dia que ele estava tendo lá fora, né? Então, assim, ele vê que a vida em sobriedade é bem mais valiosa e, como posso dizer, melhor para a gente mesmo, né? Então, ele acaba, uma hora ou outra, sempre aceitando o tratamento. Isso não tem tempo, né? Para aceitação. Cada um tem seu tempo, mas ele vai perceber isso quando ele parar para pensar que, tipo assim, cara, eu tava lá fora, tava acabando com a minha vida, não tava me alimentando, eu tava estragando a vida da minha família, tava me prejudicando. Então, hoje eu consigo estar bem e me recuperando, né, cada vez mais e acabo aceitando o tratamento. Certo. Ô, Guilherme, só aí pegando um gancho no que você trouxe, faz um Sim, complemento aí para nós da sua fala sobre a questão de padrão. Existe um padrão terapêutico dentro de comunidades involuntárias ou não? Cada indivíduo é tratado de uma maneira diferente. assim, padrão terapêutico, né? A recuperação, a gente costuma dizer que cada um tem a sua recuperação, né? A recuperação é individual. Mas o tratamento para todos são igual, entendeu? Porque não adianta eu tratar um paciente de uma maneira e outra de outra forma, porque vai gerar comparação, entendeu? Mesmo que quem se compara não se aceite, acaba se comparando, né? Então, tratando todo mundo da mesma forma, a gente consegue manter o grupo assim sempre alinhado e em bem-estar da casa, né? Entendi. Bom, mas eu acho que você tem até um olhar mais apurado quando você traz a questão de análise comportamental, a maneira de falar, não é o plano terapêutico, pelo que eu entendi, é a maneira de Sim, você se comunicar com a pessoa que vai fazer a diferença aí no seu trabalho de análise comportamental, né? O sim, plano sim. pode ser o mesmo, mas a abordagem talvez seja diferente, é isso? Isso. Entendi. Você Eu trouxe uma outra procuro. coisa também. Pode falar. Pode falar. Eu procuro, tipo assim, que nem eu falei, sempre trazer o paciente, o acolhido, né, para próximo de mim, para mim estar criando esse vínculo, para estar sempre assim em contato com ele e reparando isso, né? Entendeu? Entendi. Você também trouxe que quando, respondendo a pergunta do moço que fez, você trouxe que a família, ela traz, né? Você Sim, estava respondendo essa pergunta, você teve uma fala que me chamou a atenção. Você falou que a certo. família, né, no involuntariado, é quem faz a internação do paciente, ok. Sim, E aí a família que traz para você o contexto daquela pessoa, a história sim, daquela pessoa, as experiências que ela já teve. Ok. sim, Até que ponto o que a família traz para você é bom? Você entende que a família entende o que ela está falando, né, o que ela está trazendo para você, para que você possa, então, em cima disso, traçar um plano mais organizado para aquela pessoa? Ou você acha que sim. ainda a família tem muita dificuldade para trazer isso para você? Então, aí vem a parte da codependência também, né? Porque geralmente uma família do paciente, um exemplo, que não entende o que é adicção, né? Então a família pode falar uma coisa e não ser aquilo que ela está falando, por não ter o conhecimento
da doença do acolhido, né? Entendeu? Por isso está aí mais uma vez, né, falando sobre a importância da família conhecer, da família estudar o assunto. Não é só vivenciar, Não. não é só você ter a experiência, porque é uma experiência ruim. É a mesma coisa de você ter uma doença, um câncer, por exemplo, e você Sim, não ter um profissional qualificado que vai te orientar, que vai te instruir, que vai fazer uma melhor indicação de um remédio, né, sim, uma atividade física que pode contribuir. E aí, sim. assim, as famílias se perdem muito, porque são muitas informações, e muitas vezes erradas, Uhum. que a pessoa fica, escuta o vizinho, escuta a tia, escuta o primo, mas ela não vai em busca de um profissional. Porque às vezes Não. a família tá tão focada em querer tirar aquela pessoa daquela situação que, que ela não sabe nem como contribuir. Aí ela acha que a internação, involuntária ou não, é a única solução. Sim. Por isso, assim, né, que eu penso o seguinte, né? Não adianta colocar um acolhido na clínica se você não sabe o que é a doença. Então, se você vai colocar um filho seu para fazer um tratamento, você também precisa procurar uma orientação, né? Entender melhor o que é que está acontecendo com o seu filho, ou o que seja no caso, né? Então, eu sempre falo para as famílias, é sempre bom a família estar procurando um profissional da área para estar tendo também um respaldo, para estar ajudando, né, o acolhido na questão tanto dentro e fora da unidade. Porque até lá fora mesmo, né, a família conhecendo o que é a doença, conhecendo sobre o paciente, o acolhido, ela pode identificar ali uma atitude dele que vai levar ele ao uso, né? E pode estar prevenindo isso. Então, sempre bom a família também estar tendo um acompanhamento para reforçar isso, né? Sim, Jair, qual que era a sua pergunta? Muito bom. Eu tô viajando aqui na análise comportamental, né? Que eu gosto muito dessa questão, né? Eu estou analisando ainda alguns cursos que tenho que fazer. Já tenho alguns bem interessantes que já me dão aí um pouco de experiência no trato da dependência química, mas quando se trata de análise comportamental é algo que me chama atenção. Assim, nas minhas pesquisas por aí, essa é uma ferramenta que visa analisar o indivíduo por meio do seu comportamento total, seja ele analisando seus pontos fracos, fortes, as suas virtudes, as suas vulnerabilidades, e o indivíduo como um todo, ele é analisado por conta dessa ferramenta. E aí chega numa comunidade terapêutica, ó, comunidade terapêutica. Eu vou viver com pessoas que eu não sei, eu não tenho um grau parentesco, eu nunca vi, né, na fila do pão, e aí eu vou dividir literalmente a fila do pão com um sujeito que eu nunca percebi. Só que a minha identidade com ele é um comportamento totalmente dilacerado e que me comprometeu tanto que eu fui usar a substância. E aí, qual que é o perfil dos acolhidos que tem onde você trabalha, Guilherme? Qual que é a maioria deles, né? O que se sobressai? É os sujeitos que já têm um comprometimento, um rebaixamento cognitivo através do uso compulsivo de drogas, ou ainda são as pessoas que têm o cognitivo não tão afetado, né? Levando em consideração essa ferramenta que é a análise comportamental. Você entendeu a pergunta? Não, deu uma falhada aqui. Vamos lá. Hoje, na sua atuação, qual Sim. através dessa ferramenta que você usa, que é a análise comportamental, como que você avalia a maioria dos seus acolhidos hoje são os caras que já estão comprometidaço, chega para você, tipo assim, já está no limite do uso, já está cansado, já tem um Ah, rebaixamento cognitivo, assim, sim. e aí a tendência é tentar com uma intervenção medicamentosa voltar um pouco, ou
é aqueles caras que ainda são, né? Que eu também já fui os kamikaze da vida. Se atira para tudo quanto é lado aí, enfim. Qual que é o público-alvo da tua. Assim, aqui trabalhamos com os dois tipos de acolhido, né? As pessoas que aí já têm um certo tempo de uso, né? Certo tempo a gente fala de uso, né? E também temos pessoas que começaram agora a conhecer a droga, entendeu? Temos pacientes que usam droga há 3, 4 meses e a família foi e veio procurar a gente para estar fazendo tratamento, entendeu? Não sei se essa foi a pergunta, que tá falhando um pouco o meu fone. Não sei se eu Tranquilo, respondi, não sei se é isso que foi a pergunta. Sim, e como que você usa essa ferramenta que você traz para perto de você e você conduz ela com excelência, que já até, inclusive, os caras já comentaram aqui que você é um baita profissional. Como que você usa essa análise comportamental com o cara que tem múltiplas internações e com o cara que tem a primeira internação? Qual que é o teu viés de raciocínio para o cara que está lotado, 30, 40 internações, perdeu tudo várias vezes, Sim. e o cara que está chegando agora? Qual que é a diferença dessa ferramenta na hora do setting terapêutico? Assim, no meu, assim, eu tento da mesma forma, entendeu? Trazer para mim o que eu mais consigo, entendeu? De informação deles e assim, em forma do tratamento. O tratamento terapêutico é o mesmo, né? Que é a reunião, né? As reuniões, que são 3 reuniões, parte do psicanalista, né, do terapeuta, parte do psicólogo, e assim, quando eu tento trazer o paciente, né, a gente tem todo o plano terapêutico, entendeu? Como posso te explicar, cara? Eu tento buscar, assim, informação de todo quanto é tipo de tudo quanto é forma. Assim, quando chega na unidade, tem a anamnésia, né? Que é a anamnésia com a enfermeira, tem a anamnésia com o psicólogo e com o psicanalista, entendeu? Aí já é um ponto que eu tenho uma visão maior da onde que eu posso estar em trabalhar mais o paciente, entendeu? O acolhido, no caso. Legal, legal. Tá, o Guilherme, mesmo você tendo, por exemplo, o mesmo plano terapêutico, quando o acolhido que já tem 30 internações ele chega, a maneira que você aborda ele não é a mesma maneira que você aborda uma pessoa que chegou há 3 meses. Acho que foi isso que o Jairo quis trazer, né? Como assim? A maneira que eu abordo o paciente que chega, que tem 30 internações e o que tem, um exemplo, uma? Ou que não tem nenhuma, por exemplo. A Né? Como você abordagem. utiliza. Porque assim, ó, vamos pensar, vamos ampliar um pouco, vamos sair da caixinha. Uma pessoa que tem 30 internações, Certo. emocionalmente, financeiramente, psicologicamente e até mentalmente, ele tem uma defasagem muito grande, emocional, sentimental, psicológica, de entender esse plano terapêutico. Eu acho que se compromete muito, né? Porque Sim. até ele cair a ficha, né? Ou ele vai falar assim, é só mais uma internação. E aí ele começa a empurrar com a barriga, porque ele já tem 30, então para ele só vai passar um pano aí, tá tudo Agora, certo. agora eu entendi a pergunta. Entendeu? Agora eu entendi. E aí chega um camarada lá que a família achou que com 3 descobriu e achou que 3 meses tinha que internar numa clínica involuntária. Como é que você aborda essa pessoa? Porque eu acho assim, essa pessoa que chegou com 3 meses, ela não tem toda essa defasagem de uma pessoa que está com 30 Não, internações, né? Tem uso de não. substância de anos. Sim. Acho que foi nesse sentido que o Jairo quis trazer. Sim. Aí, né? Que nem um paciente, assim,
um acolhido com 30 internações. A gente acolhe ele de uma forma assim mais, como posso te dizer, especial assim, num ponto de assim, um atendimento diferenciado, que nem com um psicanalista, né? Uma coisa diferente, tentar algo mais buscar o que ele precisa, descobrir o que está fazendo ele voltar ao uso da droga, entendeu? O que faz ele voltar ao uso, descobrir, porque às vezes isso pode ser um trauma que ele tem de lá de trás, do passado dele, né? Esse trauma que pode estar vindo fazer ele voltar ao uso. E o paciente que, assim, de primeira internação, no caso, também pode ser um trauma que ele tem, que fez o uso, né? Só que, assim, é um caso mais... Eu costumo dizer que, sim, primeira internação se ele se esforçar, se dedicar, ele consegue mais fácil do que essa pessoa que tem esse trauma, assim, que tem bastante internações passadas, entendeu? A gente tenta buscar o que o cara tem, o que a pessoa tem escondido dentro dela, que faz ele voltar ao uso, né? Tipo os gatilhos, a identidade dos gatilhos. Gatilhos, traumas, né? Tem mais uma pergunta aqui de um cara que é companheiraço nosso aqui, que é o Emes, do C de Sóbrios. Parabéns, Emes, obrigado por estar aqui com a gente. Tá vindo lá pelo YouTube, olha lá. Ó. Qual o índice de pessoas involuntárias que se voluntariam? Ah, legal. Tipo assim, eu chego na condição do involuntário, entendo, tenho um insight, tenho um despertar espiritual, opa, esse ambiente eu consigo fazer de uma maneira diferente. E aí eu saio do tratamento numa condição voluntária. Existe essa transição, essa interlocução? O cara entra de um jeito, aprende de uma maneira e sai de outra? Existe aí? Assim, né? Quando chega involuntário, a gente tenta buscar trazer cada vez mais ele para o nosso lado, entendeu? E assim, o índice, eu não consigo te dizer, só que sempre uma hora a ficha cai, né? Entendeu? O despertar vem em forma de, como posso dizer, Numa ligação com a família. numa ligação, às vezes assim, ele para pensar, né? O que ele estava causando, o que estava causando lá fora, que ele vai fazer diferente se ele aceitar o tratamento e fazer correto o que tem que ser feito, né? Então, também outra hipótese, né? O paciente, ele não está aceitando por conta que ele faz por insanidade, não sabe o que está fazendo, no caso, né? Que vem do uso da droga, na insanidade, né? Aí chega a um ponto que, assim, não aguenta mais, entendeu? E uma ligação, uma visita, sempre é bom, porque aí a família, uma família estando bem instruída, ela pode estar ajudando o paciente a enxergar que ele precisa desse tratamento, né? Vou contar uma experiência rapidinha, pode, Priscila? Claro. Dava esses dias, né? Além de... Eu gosto muito de estar com os caras. Eu desço lá no campo e falo e troco essa sinergia, eu gosto demais. Né? E eu descobri que isso, além de ser dom, é o que eu... Dizem que quando você trabalha no que gosta, você não trabalha, você se diverte, então é meu divertimento pra galera. E aí, a gente estava falando sobre... Eu sou um cara que eu chego nos 12 passos só depois do terceiro mês de tratamento. Tem muita coisa antes de eu entender 12 passos. E aí eu sou um cara que eu vou nessa linha. E aí eu trouxe uma questão para nós das relações abusivas que eu tenho comigo mesmo. Antes de eu ter relação abusiva com outras pessoas, eu tenho comigo. O uso de droga, eu tenho relação abusiva comigo. Eu estou me matando aos poucos, eu estou me destruindo. Eu estou colocando dentro de mim perspectivas totalmente contrárias do que aquelas que eu fui conduzido até o ponto de eu
usar a primeira substância. E aí, eu estava trocando essa ideia, quando a gente foi terminar, um cara que eu nunca tinha feito a oração da serenidade pediu o microfone. Ele falou assim, eu posso fazer uma coisa aqui? Eu estou a fim de fazer. Eu acho que eu tive um insight aqui. Antes dele fazer a oração de serenidade, esse cara chorou uns 10 minutos. Depois ele pegou o microfone e fez a oração de serenidade. Esse cara, eu acho que ele teve um despertar espiritual no momento de reunião, no momento de partilha, um assunto muito louco, assim, que é a relação abusiva comigo me faz a ser um cara não produtivo, a ser um cara que não tem perspectiva de vida, planejamento, profundeza de história, sabe? E aí, ali, eu acho que ele teve um insight. Num simples reunião, num simples momento, numa oração da serenidade, o cara aprendia alguma coisa. Então, acho que você deve ter várias experiências dessa também, né? Sim, também às vezes assim, né? O cara um exemplo, uma partilha de sentimento, né? Uma pessoa conta uma história que aconteceu com ele. O cara fala, poxa, aconteceu com ele, eu estava usando a mesma substância, pode acontecer comigo. Por que eu não posso fazer diferente e mudar, né? Muito bom. Ô Jairo, essa sua colocação aí foi com um paciente voluntário? Foi nessa transição, né? Eles entram como lá é o movimento involuntário, mas no sentido, eu falo sempre para a diretoria e para a coordenação que eu necessito ver esse cara evoluir para o voluntário. Eu gosto de ter esse desafio na minha mão, porque eu acredito que quando o cara sai como voluntário, ele sai com gratidão. Literalmente, a gratidão fala. Literalmente, as coisas que ele tende a conquistar lá fora, ele vai conquistar. Não é um cara que vai sair sem perspectiva, sem eira, sem beira. É um cara que está saindo estruturado. Eu acho que o voluntário, esse caminho para o voluntário, ele é, assim, sem dúvida, algo mágico. E aí também afeta a família, porque a família vai ter né, um resvalar de história do acolhido. Mas eles entram como involuntário. Eu acho que no meio dessa transição, o cara deu uma corda aí, né? A gente vê muito as pesquisas apontarem que a maioria das recaídas são de internações involuntárias, infelizmente. E aí eu creio, na minha visão, que falta muitos profissionais que amam o que fazem, assim como vocês, né? Que você acabou de falar que é teu propósito fazer com que a pessoa, mesmo que ela entrou no involuntário, saia no voluntário. Isso para mim é muito lindo, porque isso você não está fazendo isso pensando no lado financeiro só. Você está fazendo isso pensando no ser humano, como pessoa, né? Como uma pessoa de valor que é e que merece toda a atenção e que não merece mais entrar dentro de uma instituição para ficar ali preso somente, tendo conhecimento, mas não usando esse conhecimento para si, né? E eu parabenizo vocês porque profissionais assim que o mercado precisa. Hoje a gente vê muitas clínicas, principalmente as involuntárias, trabalhando só por dinheiro. Né? Eu não quero nem saber se a família quer, se não quer, existe manipulação dele, existe manipulação do proprietário, enfim, dos coordenadores, e não vamos entrar nesse assunto, senão eles vão começar a meter o pau aí em mim, né? Mas, enfim, é a Mas é, verdade. mas é um assunto a ser falado. Tem que ser falado, tem que ser mostrado. Essa evolução do tratamento precisa ser contemplado por nós aqui, que nós temos hoje, nós temos a fala através do canal, mas essas pessoas também precisam ser acessadas, com certeza. Exatamente. E fica meu parabéns aqui para vocês que fazem isso de coração e que não estão ali só puramente porque estão tirando algum proveito disso. Pelo contrário, estão fazendo disso um propósito de vida, de salvar vidas também, né? Bom. Meus Tem parabéns para vocês. mais duas perguntas. Eu posso colocar ou você quer fazer mais uma antes de eu pôr? Pode colocar. A Rosângela diz assim, ó, até que ponto os remédios auxiliam na recuperação do adicto? Essa é boa.
Oi, Rô, boa noite. Guilherme pode Agora, responder. Posso responder? Então, a medicação é um caso assim que vai de caso a caso, né? Porque, um exemplo, um usuário de álcool, que está num estado já mais avançado, ele tem que ter um acompanhamento da médica. A médica está receitando um anticonvulsionante, porque a abstinência do álcool, né, ela pode causar até convulsão, delírio e problemas maiores, né? E medicação, assim, no caso, usado somente o necessário que é prescrito pela médica, né? Que vai que eu falei, né? Varia de caso por caso. Cada um tem um problema, né? Então, medicação, assim, é só mesmo em caso de receita médica mesmo e só extrema necessidade. uhum. Bacana tocar nisso. Infelizmente. Porque o que importa mesmo, né, é absorver, aceitar, né, que medicação, se remédio funcionasse, né, não, não teria as clínicas, né? Então, é, assim, é o caso extremo mesmo, medicação se for necessário. Uhum. Quer falar, Priscila? Pode falar. Existem, é só um complemento. Existem aquelas pessoas que já estão precisando de uma medicação porque já estão em casos de suicídio, né, de tentativa de suicídio, pensamento suicida. Existem aquelas pessoas que estão com uma depressão maior. Existem os casos de esquizofrenia. Então, assim, existem várias abordagens que a medicação ela vai auxiliar para o efeito, né? O efeito da abstinência, porque quando ele entra em recuperação, ele cessa o uso repentino da substância. Então, o organismo não está entendendo que você precisa de um auxílio medicamentoso. Para quê? Para diminuir o estresse, a ansiedade da pessoa, para auxiliar ela a ter um sono mais tranquilo, né? No caso aí do álcool, entrar com essa prevenção para que a pessoa aí dentro de uma comunidade, por exemplo, não venha a ter casos graves até de morte, né, por conta da abstinência da substância. Então, eu acho que isso são cuidados necessários, quando necessários, não É, são todos os casos, todas as pessoas que vão precisar de todos os remédios, né? Por isso que eu acho que aí entra também a sua análise, a anamnese, que é importante, dos outros profissionais da equipe, para fazer essa avaliação. Mas sim, só o remédio em si não faz milagre, né? O Guilherme não, trouxe, você tem que ter uma aceitação, e a princípio, os primeiros passos vão ser assim, como as do medicamentosa, mas daí para frente, você não vai se tornar um dependente medicamentoso, né? Você é, tem que ir aos poucos. é assim, né, que nem o que é prescrito pela médica, porque também depois não adianta você trocar a droga pelo remédio, né? Trocar uma substância por outra, né? Uhum. Exatamente. Porque o remédio, no meu entendimento, ele é para tirar você da síndrome de abstinência, dos sintomas que Sim, a síndrome de abstinência traz. Mas ele não é para trazer uma cura. Ele vai te auxiliar, né? Durante esse processo. sim, sim. A não ser os pacientes que já vêm com um caso leve, moderado, grave de esquizofrenia ou outra. Que já vem prescrito, né? Que já passou por psiquiatra, né? E que faz todo sentido, Guilherme. Não sei se você tem aí um público esquizofrênico onde você atua, mas aonde eu atuo tem. E assim, faz todo sentido todos os movimentos, todas as vozes que eles falam que ouvem, faz todo sentido. Tem um viés de raciocínio lógico em tudo, cada ato, cada fala. Você tem ideia? Hoje foi muito engraçado. O meu horário é dos 9, mas eu chego às 7, para Caxias. Né? E aí, de manhã, tinha lá um senhorzinho e eu sentei, ele estava fumando cigarro. E aí eu sentei do lado, e aí eu comecei a conversar com ele. Aí vem um outro rapaz que já conhecia ele, porque ele já é
uma figura que já passou por essa instituição várias vezes, e aí o rapaz falou assim, viu, como é que vende verdura na rua, ô fulano? Esquizofrênico, grau moderado, não, desculpa, moderado. Ele toma 3 tipos de medicação, um para dormir, outro para estabilizar o humor e o outro na concentração da esquizofrenia. E ele relatou como ele fazia na feira. Gente, a entonação de voz, o nome das verduras ele falou. Gente, é impressionante como quando esse cara fala, ninguém dá nada para o esquizofrênico, mas quando esse cara fala, tem um lá que ele falou assim, agora está na hora de encerrar a reunião. Deus, conceda, sabe, do nada. É muito louco quando isso acontece. E o cara, ele tem uma comorbidade. Ele tem ali instalado dentro dele, talvez nunca vai conseguir chegar em reduzir essa questão. Mas, meu, só desse cara participar, ele já me ensina de largada muita coisa. Muito legal a participação desse pessoal. É verdade. Mais uma pergunta, que daí são 2, do Gabriel. De novo, olha lá. A conscientização do acolhido que acha que o mundo acabou por estar internado é feita de que forma? Responde só essa primeiro, depois a gente vai outra. A conscientização do acolhido que acha que o mundo acabou por estar internado é feita de que forma? Como que você conduz para esse cara ter uma consciência, né? O mundo não acabou. Não acabou. É isso. Cara, assim, esse cara, ele pode ter lá fora uma família esperando por ele, entendeu? E, assim, ele tem que entender que não é só a vida dele que está, assim, em jogo, né? A família também sofre muito, entendeu? E ele tem que entender porque, assim, por que não, né? Ele precisa entender que o que fez isso com ele foi a droga, entendeu? Dele ter esses pensamentos que o mundo acabou, ou porque ele está internado. O que trouxe ele para a instituição foi o uso de droga, foi os atos dele, né? Tudo pelo decorrer das atitudes dele, entendeu? E, assim, como posso te dizer, ele tem que ter agora a palavra sumiu. Relaxa, respira, tá tudo bem, tudo certo. Ele tem que ter, tipo assim, esse cara tem que passar os profissionais, tem psicólogo, o psicanalista, que, assim, vão auxiliar melhor ele, que o mundo não acabou. Apenas ele vai passar um período que não é o lugar que ele quer estar no momento, né? Mas sim o lugar que ele precisa estar. E aí vem entendeu? Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Eu atendi um rapaz de uma comunidade, estava acompanhando ele dentro da comunidade de internado, porque eu estava fazendo um processo com ele. E aí ele falou a mesma coisa. Poxa, estava muito bravo, porque fazia pouco tempo que ele estava internado. E ele estava muito bravo porque foi na condição de involuntariado e estava nesse processo, né? E ele falou assim, você não entende, porque meu mundo acabou agora. Aí eu disse assim pra ele, seu mundo acabou? Quantos anos você tem? Aí ele falou. Eu falei, você tem família? Tem. Quantas internações você tem? Tá, mas tá. Agora define pra mim o que é acabar o mundo pra você. Cara, eu não vou mais usar droga. Eu quero sair daqui, eu quero usar droga. Eu falei, ah, tá. Então sua concepção de mundo é usar droga. Então, assim, aí ele foi criando consciência do que era para ele, qual que era a consciência que ele tinha de mundo. Né? E aí, com o passar do tempo, ele foi entendendo. Ele passou rapidamente para o voluntariado, depois ele fez um curso, e hoje ele é terapeuta também. Não vou falar porque deve ser conhecido também, não vou expor ele aqui. Mas a gente fez esse trabalho, começou esse trabalho dentro de uma comunidade de voluntariado.
E ele usou Ele, exatamente essa palavra. Agora, ele, quando ele perce- fala, né, ele, o perce, mundo acabou. Pode pode falar. falar. Ele percebeu, né, que ali não era o mundo que estava acabando. O que ele queria era usar a droga, né? É a Sim, abstinência que estava falando exatamente. mais alta no momento. E que muitas vezes vem mascarado, né? E o Sim, dependente, ele não tem esse conhecimento, esse viés, e é ao longo do processo que ele vai começando a perceber. A gente pergunta muito para eles sobre sentimento. Não sei se vocês também passam por isso, têm essa experiência, eles não conseguem dar nome para os sentimentos deles. É Não um sabe se é ima- raiva, se é mágoa, se é amor, se é ressentimento, se é amargura, tristeza, não sabe se é alegria, euforia, não sabe. Uma dificuldade muito grande. Então, estar com pessoas capacitadas, né, para auxiliar essa pessoa a dar nomes, a se entender, a se amar, a se autoconhecer, é fundamental. Eu creio que dentro de comunidades involuntárias, principalmente, acho que em todas, né, mas principalmente, porque eu acho que no voluntário a pessoa já teve um despertar. Ela foi muitas vezes porque ela quis, né, porque ela reconheceu, ela já teve um despertar lá aqui fora. Mas no involuntário é muito mais difícil, né? E aí talvez o que ele fala aqui também, que pode ser um outro pensamento, que o mundo acabou por estar internado, aí a gente teria que sentar com essa pessoa e ver qual que é o entendimento que ela tem sobre a internação. Uhum. Talvez a família ou a sociedade, não sei, enfim, tenha levado para essa pessoa um conceito totalmente errado de internação, seja ela voluntária ou não. E aí, quando a pessoa se vê nessa situação, ela fala, poxa, agora acabou. Né? Que nem aquela mãe que fala assim, meu filho só fuma maconha, ele não usa crack. Como Uhum. se a maconha não fizesse problema, ou como se o crack fosse a única substância, então, que causaria um dano irreversível. Uhum. Né? Então, talvez ele tenha tido essas experiências, ele tem essa crença de que a internação acabou mesmo, é o último patamar, cheguei no fundo do poço, agora o mundo acabou. Pode ser que ele tenha tido essa percepção para usar essa palavra, né? sim. E às vezes sim, né? Se for isso, né? Que nem a internação para ele é o fim da vida. Não é. O fim da vida ele estava no uso da droga. Quando ele veio para a instituição, de No uma início. forma ou de outra, ele veio para sair dessa situação, sair do fundo do poço, né? Veio para a vida. Veio Retorno para a à vida, vida, retornar à vida. né? Deixa eu ver aqui. Tem um Adriano também dando boa noite para nós. Boa noite, Adriano. Boa Está vendo noite, Noite. Adriano. pelo YouTube. Deixa eu ver se tem alguém pelo Facebook. Tem a Naya também dando boa noite para nós pelo Facebook. Galera, Boa vocês que noite, estão Maia. nos assistindo, compartilha a ideia do Recuperação em Foco é a cada dia mais é, chegar aí nos lugares e nas pessoas que precisam de fato de informação, né? Então, se você acha aí que tem uma pessoa que você conhece ou tem um integrante da tua família, sabe, me envia essa live, né? Marca o comentário dele lá no YouTube ou nas redes sociais que a gente tem aí, para que ele consiga acessar também esses conteúdos que ajudam de uma maneira ou de outra, né? Priscila, tem mais Não, eu perguntas? só queria uma curiosidade, porque agora está muito em alto K9. É, Ah, existe aí alguém que vocês estão acompanhando, que está internado, que já estava no uso do K9? Aqui a gente não tem, não conheço. aqui já chegou. São, por incrível que pareça, tem três meninos e eles são de 19 anos. E estão Nossa. totalmente comprometidos, mas comprometidos de verdade, assim, de não saber o que comeu no café da manhã, de não saber o que roupa que está no guarda-roupa, de não saber aonde colocou a pasta de dente. E aí a inquietude,
é muito grande. Eu tenho estudado bastante a respeito disso, inclusive com o Dr. Ronaldo Laranjeira, ele tem colocado vários artigos no canal dele, dissipando essa informação, dizendo que isso aí é uma maneira sintética, é uma maneira de você inalar metal pesado, é chumbo, é enxofre, é isso que eu estou colocando para dentro. Não tem nada mais de na minha época, colhia do pé ainda. Hoje não existe mais. Esse negócio é prensado, manipulado de todas as maneiras. Então, tem benzina, querosene, gasolina, tudo para dissolver esse negócio para que a pessoa fique em surto psicótico. Eu nunca vi uma droga que te causa um surto psicótico. E aí, meu, você imagina, com 19 anos, o comprometimento cerebral. Imagina o arrombo que faz na cabeça esse negócio. Misericórdia. E eu estou trazendo para eles várias doses homeopáticas sobre o K2, a evolução da geração K. Eu estou levando para eles toda essa evolução. E aí chegou no K9. Então, eu acho que convém nós, né, levarmos cada dia mais esse tipo de informação. Está viralizando vários vídeos da galera no chão, estripuchando. Não sei se vocês já chegaram a ver, mas Sim. meu, uma droga que te tira totalmente de si, a ponto de você não saber o que você faz. Que doido. Lá É, tem 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 alguns vídeos, né, que falam que a pessoa fica parecendo um zumbi, de fato, Uhum, e que ela, em algumas, até atos canibais, canibalísticos, né? uhum, E necrose, gente, eu vi umas fotos tá, que eu fiquei horrorizada. uhum. Não sei se esses pacientes que estão aí acolhidos chegaram nesse patamar, né, de necrose física. Mas eu imagino que mentalmente, meu Deus, o que isso não causa? Vamos orar pelos nossos jovens, né? E vamos continuar estudando para levar informação aí, porque eu acho que a prevenção é tudo. A família tem medo de falar de droga com os filhos, Uhum. Uhum. infelizmente. Né? Não é abrir, não é ensinar, usar. É falar o que ela causa, por que ela causa, né? Trazer os fundamentos de que hoje a tecnologia está tomando lugar da educação que deveria estar pautada na família, infelizmente. Hoje, para você deixar uma criança quieta, você dá um celular na mão dela e está resolvido. Só que tem ali dentro do celular? Né? É muito mais perigoso até do que se ela estivesse na rua. Hoje você tem acesso a tantas coisas, inclusive a droga, né? Por meio da tecnologia. O K9, ele já deixou de ser algo nocivo. Eu estou lendo aqui, ó, não é uma droga segura e pode ser causada e pode se causar efeitos colaterais graves, incluindo a morte. Que droga é essa, cara? Antigamente era o LSD, era, né, a questão do baque, era algo que você já fazia no intuito de ou dar certo ou dar errado, dependendo da dose que você dava demais ali, você é game over. Agora, você Uhum. fuma um negócio desse, disponível, num valor barato, para você não ter viagem, para você ter problema, cara, que loucura é essa? Eu vi uns vídeos bem, a pessoa fica totalmente desorientada, né? Uhum. Ô, gente, agora sim, ó, nós profissionais que trabalhamos nessa área, vocês imaginam daqui 5 anos como vai ser os acolhidos que vão estar dentro das comunidades? Eu acredito fielmente que a sensação e a idealização suicida é o que mais vai ter, independente da idade. Há 20 anos atrás, o que eu via nego querendo, assim, cogitando de se matar, era nego que já tinha perdido a empresa, que já tinha perdido a família, que tinha tudo na vida desfigurado. Agora, nego com 19 anos, querendo se matar, se jogar do prédio, gente. Então, assim, a tendência é piorar, e aí a gente tem que ir atrás de informação para poder acolher essa galera toda, inclusive os familiares, né? Com E aí, certeza. Sim. aproveitando esse ensejo, eu vou deixar aqui, ó.
o site do Amor Exigente. Você que é um codependente, você que é uma codependente, entra no site, gente. amorexigente.org.br, vão se informar, vai ter pessoas ali que vai te acolher, que tem uma identidade com a tua história, né? E aí também, aproveitando, a Priscila, ela é uma profissional de acolhimento às famílias. Então tá aí, tanto o canal da Priscila quanto o canal do Guilherme. Acessem aí os arrobas, faço questão de mencionar, que são profissionais que estão na ponta, são profissionais que têm total liberdade de conscientização, de acolhimento, de informação, enfim. Acessem, tem muito material no canal deles. Agora já fiz o merchandising meu, agora você faz o seu. Você. É isso aí. Bom, e tem o curso também, né? Um curso com aulas gravadas para quem aí não tem a disponibilidade de estar online com a gente aí, falando e participando dos cursos presenciais e ao vivo. Tem gravado, tá lá na plataforma do Hotmart. É só entrar também lá nos meus canais aí de rede social, que tem um link disponível no site do Metamorfose também. Gente, o investimento é irrisório perto do benefício que você tem com conhecimento e com desenvolvimento pessoal, informação de qualidade, sabedoria, assertividade. O que você ganha pelo valor irrisório? Vai lá, nem só por curiosidade. Entra lá, dá um clique, você vai ver. Eu vou compartilhar os depoimentos de quem já fez também, para que você possa ver o benefício que é. Ah, Priscila, mas se eu fizer essa aquisição, meu filho, meu esposo vai parar de usar droga. E aí? Posso te ser bem sincera? Deve. Pode ser que sim, pode ser que sim, e pode ser que não, porque não está no meu alcance, né? Cada ser é individual. Agora, uma coisa eu posso te garantir: se você, família, não mudar, dificilmente você vai conseguir ajudar a mudança do seu ente querido. Então, se você não pode começar por ele, comece por você e para você. Nós não mudamos ninguém, mas nós influenciamos a mudança do outro. Então comece por você e faça a sua parte. Né? Porque eu falo assim, ó, o milagre, a mágica, ela não está no destino, ela está no percurso. Né? As pessoas querem chegar no destino, querem chegar a todo custo no destino, e aí fazem milhares de internações sem tratar a raiz. Nós precisamos descobrir qual que é essa raiz. O que está fazendo aquela pessoa recair tanto? Né? O que aquela pessoa não está conseguindo superar? Será que é só a abstinência? Será que são só esses sintomas? O que está por trás disso tudo? Existe algo aí que precisa ser trabalhado. Né? E dentro do curso nós vamos aprender a trabalhar. Muito bom. Quer falar, Guilherme, aí as suas considerações finais, fazer o seu merchan aí também do seu canal, da tua comunidade onde você trabalha? Eu tenho somente a agradecer a oportunidade de vocês aí, de estar fazendo parte desse bate-papo aí. E as famílias que precisarem de ajuda, tem aí a página do Facebook, né? GR Internações. Pode estar chamando, a gente atende. E que nem a Priscila disse, né? Primeiro, o interessante seria a família entender o que é a doença para poder tratar o paciente, né? Porque não adianta querer colocar o paciente numa clínica sem saber o que é a doença, entendeu? E precisando da gente, estamos à disposição também aí. Muito bom, muito bom. Priscila, tem mais alguma coisa para você falar? Eu vou ler uma Não, frase. só agradecer. Agradecer novamente, viu, Guilherme? Sua Eu, disponibilidade, ao canal Recuperação em Foco está sempre acolhendo a gente aí, disponibilizando esse meio de comunicação para a gente poder estar falando um pouco do nosso trabalho, né? Levando conhecimento. Obrigada. só agradecer também, viu, pela oportunidade. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar uma tela aqui com a galera. Peraí.
Achei uma frase bem interessante. Deixa eu ver se ela está aqui. Aqui. Dá para enxergar aí? Estão enxergando? Sim. Olha lá. É preciso ter um caos dentro de si para dar a luz a uma estrela cintilante. Friedrich Nietzsche. Depois do caos vem a bonança. A Bíblia é clara. Depois da chuva vem o sol. Depois da onda brava vem a tranquilidade. Então, você que é um dependente químico e está aí pensando em se tratar, você que está de uma internação, você que está aí nos primeiros passos para o retorno à vida, nosso canal está de portas abertas para que você venha, nos assista, compartilhe a ideia e tenha aí a vida de volta, né? De uma maneira ou de outra, acho que é essa a nossa missão, né, rapaziada? A gente poder oferecer às pessoas aí uma orientação, né? Acho que é isso. É isso aí. Boa noite para vocês. Estamos à disposição. Obrigado, viu, Guilherme, por vir. Obrigado, Priscila. Eu que agradeço. E tamo junto. Tamo junto, gente. Até quarta-feira. Espero vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.